Então, eu senti o sintoma como se fosse de uma gripe, mas o que me chamou a atenção era uma pequena tosse, né, que eu sentia. E logo em seguida, né, a gente estava nessa época realizando os cultos ali na rua, tá? Então, assim, toda a nossa rua, as pessoas, né, os vizinhos iam. Porque aquele momento, William, até que assim, tem aquela. Como eu estava falando, não é só a igreja, né? Que na igreja a gente sentiu essa coisa sabe, do abraço, né, o próximo, estar mais próximo e tal. Mas aos poucos a gente foi notando, assim, porque tinha vizinhos que já não podia sair, né, aquela restrição ali, ó, não vai no mercado, não vai nisso, não vai naquilo. Tinha pessoas que não estavam acostumadas a estar em casa e agora tem que ficar em casa, né? Tinha pessoas com dificuldades financeiras diante dos trabalhos, porque alguns pararam por completo, outros, né, foram. Então, assim, o problema em relação, assim, ao emocional, psicológico, enfim, das pessoas, eu acho que é grande. E ainda a gente estava acompanhando essa situação de perto das pessoas, dos entes queridos, né? Que era o que eu estava comentando ali. Então, assim, o meu pai estava passando por um tratamento de leucemia. A gente estava tendo um cuidado grande com ele, porque a questão a imunidade dele muito baixa, né? E ele ia ter ali, acho que uns 20 dias, alguma coisa assim, umas 2 semanas ou 20 dias, que ele estaria sem um procedimento, né? E aí ele pediu para ficar ali em casa. Então, eu estava cuidando dele e também já cuidando dessa situação. E os últimos cuidados ali eu acabei dando a ele, né? Era eu que estava acompanhando. E ele passa mal, então minha esposa chamou, né? Foi a ambulância que levou ele para o hospital e aí ele já não volta mais diante da situação. E a gente sabia que o caso dele ele era grave. Até mesmo já por esse processo já do tratamento, ele já estava bem debilitado em relação assim, à recuperação física, né? Já estava tendo algumas dificuldades. E aí, em seguida, ela me surge, né? Aquela, tipo uma arranhadinha, assim, um negocinho chato na garganta. Mas dava tipo uma coceira mesmo, assim, que era algo que... Tipo uma tosse alérgica, né? Outras situações eu não sentia, assim. E aí eu fui na farmácia, fiz o teste e deu positivo. E aí nós já passamos a monitorar o meu pai, né? Então, assim, a gente já eu ficava observando e fazendo. Então, ele fez acho que 2 testes sem ter pego, mas aí vinha aquele... pelo que a gente ouvia, né? Eu sabia que, por exemplo, quando estivesse próximo de eu sarar, e a gente vinha contando os dias, né? Que eu acabei não comentando antes. Então, eu vinha contando os dias. Quando as pessoas falavam assim, até o 10º dia é complicado, mas passou do 10, daí melhora. De boa. E eu passei os 10, entendeu? E tava de boa, como você diz. Eu pensei assim, tô tranquilo. Aí, quando chega aí em diante, sabe? Eu acho que 12º dia por aí a coisa começa a piorar. Então foi quando ela levou meu pai daí a ambulância, né? Levou meu pai, mas ela que chamou. E a partir desse momento ele já fica internado e ela comenta, ela falou assim, eu tô preocupado com meu esposo, né? E ela fala alguma coisa em relação à saturação, porque a saturação a gente tava acompanhando, mas eu nem, sabe? Aquela coisa que você ouvia, assim, abaixo de 90 é perigoso, não sei o quê. Eu já tava com 70 e pouco, então as pessoas que falavam em minha volta, assim, já era aquela voz longe, sabe? Eu já estava com um raciocínio lerdo, parecia que demorava a processar, e isso era falta do oxigênio já, né? É mesmo? Né? Porque 73, cara, já é caso de muito risco, né? Então, assim que eu chego lá, eu chego já num estado quase de desmaio, né? E aí, na madrugada, né, desse dia, o meu pai acabou falecendo, e no outro dia, próximo das 5 horas, o médico me deu alta, mas me chamou a atenção do cuidado, sabe? Porque ele olha para mim e fala assim, qualquer situação você volta urgente aqui, volta. E ele foi falando assim, você tá entendendo? Né? Eu pensei, poxa, mas parece que eu tô tão em risco assim, e por que ele tá me dando alta, né? Foi o pensamento. Só que daí, assim que eu saí ali na porta, já tava minha esposa, né? Falando, seu pai não suportou, faleceu e tal, né? Então, assim, cara, sabe, uma situação assim, do emocional, porque daí eu falo assim, agora trazendo a questão, né, do pastoreio, ele já porque a gente já carrega, né, ajuda, assim, eu sempre falo, por mais que você procura se isentar disso, não tem como, sabe? Você acaba sofrendo o sofrimento que os outros estão passando nessa questão de ajuda. Há uma preocupação. Então, assim, não é só a minha família, né? É a igreja toda que a gente está ali preocupado, pessoas que estão internadas e tudo mais, outros que estão em situação parecida, né? Mas daí eu tomo esse choque ali também e daí já não tem mais o que fazer. O meu irmão cuida, ele estava em Toledo, veio para cá, cuidou do funeral e eu fiquei em casa. E daí no outro dia já
eu retorno de madrugada. Não, nem era de madrugada. Era quase 11 horas por aí. E aí eu entro ali pro hospital, passo uma madrugada aí terrível, tá? Que ali foi aquele momento que faltou o ar mesmo, sabe? Eu lembro que me tiraram, que eu tava com o ar, o oxigênio da parede, que tava com todos, assim, sabe? E aí uma enfermeira passou ali, eu já vi que a situação não tava legal, né? E aí eles já me chamaram, me colocaram numa maca, me levaram num outro lugar lá que tinha uns tanques de oxigênio, uns tubos, né, de oxigênio grandão, e já tacaram aquilo ali e eu não conseguia respirar. Daí, nesse momento, a minha respiração assim, ó. Meu Deus. Bem curtinho assim, sabe? Era o que eu conseguia. E daí o doutor falava assim, ó, respira, cara, desse jeito aí e tal. E o que eu queria fazer era assim... Sabe? E ele falava assim, ó, não procure encher o pulmão que só vai te dar agonia, entendeu? Não procure encher o pulmão, fica desse jeito que você tá respirando, né? E eu falava assim, sabe? Eu nem conseguia falar, né? Eu só fazia assim, que eu não tava respirando, né? E ele falava assim, você tá respirando, você tá... Aí eu agora não lembro, tá? Porque é uma das situações que me prejudicou um pouco essa questão de memória. São duas situações. O tempo, que às vezes eu não tenho uma noção certa, sabe? Que as pessoas falam hoje, 10 anos, 5 anos, 2 anos, parece que eu perdi um pouco a noção de quanto que é 10 anos, 5 anos, 2 anos, tá? É uma situação esquisita, assim, que eu tô me adaptando ainda. Mas eu perco a noção, que às vezes a pessoa fala assim, 10 anos, e você falar 2 anos, parece que é para mim a mesma coisa, sabe? Então, eu às vezes tenho que tomar um cuidado com isso. Em relação às datas, eu fiquei meio perdido. E aí, nisso, eu lembro que um doutor falou assim, cara, nós estávamos passando aquela situação de Manaus, lembra que faltava os oxigênio lá, né? E aí chega um doutor ali e fala assim, cara, aí que eu me refiro, do meu lado ali, né? Falando com outro doutor ali. Ele falou, aí que eu me refiro, cara. Numa situação dessas agora lá em Manaus, se faz o quê? Porque daí eu já estava secando aquele cilindro e eles já trazendo outro. E eu não sei te dizer, entendeu? Eu só lembro que daí parece que ele me falou 1,8 litros, alguma coisa assim, que ele disse, ó, você está recebendo, tal, fica tranquilo. Eu não sei se é exatamente isso, tá? Mas eu acho que era 1,8 que eu estava recebendo, e ele falou, você está recebendo oxigênio, não vai te faltar e tal. E daí ele falou assim, ó, já saiu a tua transferência para o municipal, só que deu um probleminha, acho que foi um acidente, alguma coisa lá, eles não puderam atender. E ele falou assim, então, eu vou te deixar do lado dos equipamentos para te entubar, tá? Mas se você resistir, eu não vou te entubar, porque eu prefiro que você seja entubado lá no hospital, tá? Mas daí ali no posto tinha uma mini UTI ali, né? Tinha uns atendimentos que eles estavam entubando ali também. Então ele me deixou do lado do equipamento. E aí, cara, eu vou falar um negócio aqui que eu falo assim, eu procuro falar, porque às vezes alguém que está assistindo aí pode pensar assim, em relação às pessoas que ali estavam lutando, sabe, em favor da vida, né? Quando ele me leva para ali, embora eu estou muito mal, e eu quero também colocar assim, a igreja, todos os dias que eu fiquei ali, a igreja esteve todos os dias no hospital. Eles ficavam cantando e orando lá fora, sabe? E o pessoal ali me avisando, ó, o pessoal da igreja está ali. Então, alguns momentos, que nem quando estava no posto, eu conseguia ouvir, porque eu tava, sabe, que pela janela entrava o louvor deles ali e tal, né? Não conseguia ouvir o que falava, mas o louvor sim. E até o último dia que eu estive no hospital, eles sempre estiveram ali, vamos colocar a palavra tipo de forma de vigília, né? Eles estavam fazendo reuniões de oração e louvores ali, né? E aí, quando eu tô nesse momento ali que eu fui colocado nessa situação, aí chega uma senhora, e muito mal, e tinha 3, como se fosse 3 equipamentos, né? E um senhorzinho lá do outro lado que estava comigo na sala e já tinha entubado ali. E chega essa senhora, e essa senhora muito mal. Então, assim, essa senhora não estava ali, ela chegou depois, ela foi atendida às pressas, né? E sabe que aquela condição, assim, de... Eu vou usar a palavra, talvez não seja a correta, tá? Porque eu vou colocar um caos, embora eu sei que eles estão tentando organizar. Mas assim, ó, a gente via as pessoas ali, por mais que tomassem um cuidado, às vezes quando eles iam colocar sonda, mas já não tinha aqueles bionguinhos, sabe? Que separa. Então era mais assim, do questão de cuidado e caráter, sabe? Quando você ajuda o outro, porque às vezes tinha uma senhora ali, e quando estava todo mundo junto, eles estavam colocando sonda, e às vezes não conseguia cobrir tudo, você tem que estar ali, sabe? Colaborando com a pessoa, né? E então essa senhora chegou ali e aí eles já cortaram o sutiã dela ali, sabe, assim, aquele negócio para tentar animar, e ela já estava num estado difícil. E aí eu lembro assim que eu não conseguia me mexer, mas eu fiz sinal pro enfermeiro que estava ali, eu só pedi para me virar pro canto, sabe? E aí eles me viraram, porque eu estava vendo a agonia dela e eles todos ali
Mas, cara, eu digo assim, porque teve pessoas que falaram assim, não entenderam meus familiares lá, sabe? E eu vou falar assim, olha, as pessoas que estavam trabalhando ali, cara, lutando pela vida, aqueles enfermeiros são heróis, sabe? Porque lutaram, fizeram o que puderam por ela e não conseguiram, sabe? Então ela acabou falecendo ali. Mas eu falo assim, ó, eu sirvo de testemunha, não sei para quem, eu não conheço a pessoa, né? Mas quem sabe tem alguém passando assim, pensando que alguém fez pouco caso, sabe? Então, assim, eu entendo que há uma dificuldade muito grande pela situação que as pessoas estão vivendo. Mas eu quero dizer que eu vi muitos enfermeiros ali que era algo que eu pensava, às vezes eu pensava, cara, o cara deixa a família dele lá, a casa, né? Depois lá no hospital as pessoas ainda falavam de enfermeiros ali que estavam longe dos filhos, né? E tinham que tá, porque estava ali no hospital. Daí a questão de plantão também, né? Os que vinham ali e falavam, olha, amanhã eu não vou estar porque é o meu dia de descanso, e daqui a pouco assumia outro plantão porque não tinha profissional e o cara se doava ali, sabe? Então já tinha pessoas trabalhando ali sem descanso, às vezes porque assumiu aquilo ali como uma responsabilidade, um compromisso muito grande. Então, assim, a todos eles eu só tenho um agradecimento, falar, são pessoas. Cara, daí eu te falo assim, é uma coisa que você vê aquilo que sai longe de uma explicação, assim, de, sabe, pelo financeiro. E eu pensava isso, eu falava assim, esses caras não estão aqui por dinheiro, sabe? Eu falava assim, vocês são vocacionados e é uma vocação de vocês em ajudar a essas vidas, né? E dali eu fui transferido depois pro municipal, daí lá eu já cheguei sendo entubado. Tá? Se vocês querem fazer alguma pergunta enquanto eu vou tomar um café ou alguém está perguntando alguma coisa aí, fique à vontade. Não. A gente tá só para ouvir mesmo. Eu agora nem vou ler pergunta porque vou deixar você falar, mas eu imagino o caos que foi. Essa é a palavra. Porque assim, cara, a gente não pode esquecer que os enfermeiros que estavam cuidando, eles não estavam imunes, Yuri. Sim. Eles não tinham imunidade, não tinha vacina, não tinha nada. Ali, tipo, eles estavam literalmente arriscando a própria vida e a vida dos familiares. Tem uma situação, sabe, de você estar olhando de fora e você estar olhando de dentro, tá? Então, é isso que eu quero colocar. Porque dentro mesmo desse caos que eu vi ali dentro, sabe? A situação de faltar alguns recursos e aquelas pessoas estarem empenhadas. Então, eu digo assim, há uma organização, tá? Dentro desse caos. Mas a gente diz o caos porque é uma situação sem o controle mesmo ali, né? De como as pessoas gostariam. Mas dentro disso, eles ainda buscavam uma organização a ponto de atender, né? O pessoal do SAMU que traziam as pessoas ali na maca, né? Eles ajudavam enquanto eles tinham que aguardar, porque a maca tem que retornar com eles, né? Só que às vezes não tinha leito, sabe? Então eles ficavam ali um tempo. Só que enquanto isso, eles também faziam o procedimento, sabe? Trocar aqueles acessos, coisa assim. Ele estava ali ajudando os enfermeiros, sendo que, se fosse considerar, né? Era algo que eles nem precisavam estar fazendo, ou não estava na condição do serviço deles. Então, até nisso eles se envolviam, sabe? Já chegava ali e falava o que tem pra gente fazer e já chegava ali ajudando e tal. Então, sabe, algo assim muito humano, no sentido das pessoas que estavam trabalhando ali, sabe? Sim. Lógico que não alcançaram todos, como eu disse dessa senhora, eu não sei que família é, né? Eu não tenho nem como, porque depois eu acho que daí eu dormi, para mim sumiu um dia, né? Eu fiquei acho que um dia inteiro no procedimento que eles me deram ali, passou a madrugada e tal, só que eu acordei como se fosse assim, como se eu tivesse dormido à noite e acordado de manhã, sabe? Mas na verdade eu passei um dia inteiro dormindo, depois que essa senhora faleceu, né? E a respiração daquele jeito? Não, daí depois que ele me colocou ali no lado que fizeram esse procedimento, né, eu gastei um tubo de oxigênio, daqueles grandão assim, eu não sei te dizer, sabe, porque eu perco a noção do tempo, mas assim, muito rápido. Entendi. E daí eles me levaram para esta sala que seria ali uma mini UTI, né? Que eu já fiquei do lado ali, que ele falou, ó, você precisava, vamos te entubar. E começaram a aplicar, que daí eu já não sei o que foi, né? Mas aplicaram medicamentos, coisas na veia ali, tudo e tal. E também é uma situação, né, que eu penso assim, é aí que vem aquelas questões que às vezes as pessoas não entendem, né? Quando entra uma questão de risco. O meu pai sempre falava assim, que ele foi militar, né? Então ele sempre dizia, ó, no momento de guerra você não tem muito o que escolher, sabe? É coisa assim, ó, vai e pronto, né? E ele brincava sempre, que ele falava assim, eu sou milico, rapaz, né? Que ele colocava. Então, assim, não tem tempo ruim, sabe? Aquela coisa, naquela época fazia-se um treinamento, né? Mais agressivo até, sabe? Quem passava por lá, né? Então, quando a coisa complicava, ele falava, eu sou milico, rapaz, né? Então, assim, e daí ele sempre colocava isso. E ali eu tive essa lembrança, sabe? Dessa condição,
Porque os enfermeiros chegavam assim, você é alérgico a tal medicamento? Cara, eu não sei. E não tem tempo de fazer teste, não tem como fazer. Cara, você tá num fio ali, entendeu? Entre a vida e a morte. Daí é aquele momento que o cara chega e fala, ok, nós temos para aplicar isso. Aí que vem as questões, às vezes as pessoas colocam como uma irresponsabilidade, mas se o cara não toma decisão e não faz, entendeu? Também seria uma responsabilidade, porque eu não tenho esse tempo para falar, ó, deixa o exame ir, daqui 3 dias volta para saber se você tem. Então é aquela coisa de sorte, né? Que você coloca ali, né? Você tem, se você sabe, cara. Se você não sabe, você vai dizer, não sei. Nessa época teve bastante reclamação, assim, de atendimento, de coisa, mas, gente, o nível... não sei se essa é a palavra, mas a saúde mental mesmo, a sanidade, vamos dizer, do momento... Meu Deus, cara, se o meu time perde, eu já fico bravo. Imagina eu numa situação dessa, Yuri. Tipo, cara, que você tá ali, cara, você tá vendo pessoas morrendo. Sim. E você não tem o que fazer. E você tá atendendo uma que tá chegando mais 200 e tem 70 leitos. Cara, foi uma coisa muito... o mundo não tava preparado para esse colapso